Bom dia. Bom sábado. Vejo uma boa mancha azul na igreja. Vejo que alguns elementos estão ansiosos e à espera de alguns dos lenços que estão ali. Vou brincar agora um bocadinho. O Tomás já nem trouxe o outro lenço dele porque só quer aquele que está ali. Tomás, podes trazer o teu enquanto não trocas. Está bem? Está ali o teu lenço. Mas podes usar o outro lenço que sempre te acompanhou durante algumas atividades e algumas recordações que são fantásticas. Podem vir. O movimento JA está assente em 4 pilares. É como um banco que precisa de 4 pernas. A parte física, a parte social, a parte mental e a parte espiritual. Porquê é que eu começo por aqui? É importante nós termos em consideração que o movimento JA não é ATL. Não são atividades de tempos livres em que nós colocamos lá as crianças para fazerem uma qualquer coisa. Existe, quer dentro da igreja, quer fora, quem entenda que o movimento JA não é assim tão importante. Mas isso é quem possa estar um pouquinho desatento. Porque a nível mundial, o movimento JA é o movimento de juventude mais representado em mais quantidades de países ao longo de todo o mundo. É aquele que tem levado mais jovens a decidirem que querem seguir a Jesus Cristo. É aquele que tem levado jovens a dar a conhecer a outros jovens acerca desse mesmo amor e acerca dessa mesma vontade de dar a conhecer. É necessário existir atividades físicas, é necessário existirem atividades de grupo, de cariz social, mas o trabalho assenta também na estabilidade mental e no cariz espiritual. Quando um dirigente de um clube está a planear as atividades, se descuidar numa destas 4 vertentes, vocês podem imaginar um banco que tenha uma perna ligeiramente mais curta e fica desequilibrado. É desconfortável quando eu me sento, porque há ali qualquer coisa que não está. E assim é a estrutura de um JA, se uma destas 4 dimensões não estiver devidamente trabalhada. E o fantástico, mais fantástico ainda, é que a Bíblia toca e desperta o interesse de cada faixa etária. E então eu pedia-vos que vocês me pudessem acompanhar e abrir as vossas Bíblias, primeiramente em Mateus 24. Mateus 24 tem coisas fantásticas para indicações para nós. E tem algumas. E eu peguei aqui no versículo 32 de Mateus 24, que nos diz lá: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E eu posso dizer-vos que é espetacular quando nós vemos que há uma investidura de rebentos, este lenço verde bem clarinho, com a faixa vermelha, quando nós vemos o envolvimento quer da criança, o rebento, quer do seu tutor, o ramo, nós percebemos que efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Quando nós vemos o engrandecer e a estrutura dentro da igreja, nós percebemos que o nosso Senhor Jesus está quase a chegar. Agora eu pedia, para nós continuarmos a acompanhar, vamos manter-nos em Mateus, mas agora no capítulo 5,
para ver o que se diz acerca dos nossos tições. 5, 14 tições. O que é que os tições são? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Quando um tição, mas coitadinho, é só um tição. Um tição sozinho tem uma luz fraca. É. Mas numa noite escura, um só tição pode ser visto a quilómetros de distância. Na noite escura de esperança que nós estamos neste mundo, em que muitos não sabem o seu rumo, não sabem o seu propósito, um tição, dos seus 6 aos 10 anos, pode parecer apagadote, pode parecer sem importância, mas muitas das vezes um tição, nesta fase, é marcante para os seus coleguinhas de escola, é marcante para os seus vizinhos, é marcante para a sua família, com o vigor da sua, como diz o hino dos tições. Não é o hino dos tições, era um hino das crianças. Estava a fazer confusão. Quem se lembra daquele uma pequenina luz? Vou deixar brilhar. Ok? Uma pequenina luz. É pequenina, mas no seu determinado momento. Obrigado, ainda bem que sabes. Na escuridão deste mundo, pode ser um anseio e o alento que às vezes quem está à volta pode precisar. Agora vou englobar os exploradores, os companheiros e os embaixadores num só versículo, mas depois especificar um pouquinho para cada um deles. E eu avisei os jovens que estiveram na classe de jovens. Eu disse que nós iríamos continuar um pouquinho da lição que já tínhamos estado a estudar. Então vamos abrir em Atos 1:8 para ver o que diz lá. O que é que diz lá em Atos 1:8? Quem antes de abrir já me pode ir elucidando? Atos 1:8. Diz lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Para os bravadores, meus estimados amigos, eu vou-vos dar-vos o exemplo de Jesus. Para os mais velhinhos que já tenham lido, para os pequenos que ainda não tenham lido, que os pais possam partilhar. O desejado de todas as nações diz que na sua infância Jesus, muitas das vezes, se refugiava na natureza para dali aprender exemplos que depois no seu ministério ele veio a utilizar como imagens para que nós compreendêssemos a forma como Deus se quer relacionar connosco. Na natureza, exploradores. Cada especialidade realizada, cada classe progressiva alcançada, tem um contacto especial com a natureza, onde nós podemos aprender estratégias fantásticas, como não só o nosso Criador teve o cuidado de desenvolver para nós, mas como nós podemos aprender a nos relacionar uns com os outros. Para os companheiros, eu tenho um versículo que de certeza é muito conhecido de vocês. Vamos dar um pulinho ao Velho Testamento e vamos ao livro de Provérbios. Provérbios 17:17. E temos lá o seguinte:
Este é o versículo que eu dediquei aos nossos companheiros. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. A idade dos companheiros é uma idade de aumento de independência. Nos rebentos, as atividades são feitas com um tutor. Nos tições, já não há nem papá nem mamã, mas é importante a forma como o grupo trabalha em conjunto. Nos exploradores, nos exploradores nós estamos na idade onde é mais marcante o efeito do grupo. Se eu tiver um bom grupo de suporte, é meio caminho andado para eu me sentir bem na igreja. Mas nos companheiros, voltamos novamente a uma fase um pouquinho mais isolada. Cada companheiro, progride ou não progride nas suas classes progressivas ou nas suas especialidades, se tiver um pouco de empenho individual. Não se pode estar muito à espera do trabalho do grupo. E é então aqui que as companhias, que muitas das vezes vêm do tempo dos exploradores, aqueles amigos, quando surgem aquelas dificuldades da passagem para a vida académica, dos desafios de um part-time, dos problemas familiares, das primeiras desilusões amorosas, surgem momentos de angústia. E é aqui que é importante ter um companheiro. Alguém que nos ajude a suportar aquela dificuldade. Aquele que, apesar de não ser sangue do meu sangue, carne da minha carne, como diz a Bíblia, é mais do que o meu irmão. E então eu tenho dedicado aos meus queridos companheiros esta parte. E para os embaixadores? O que é que eu vou partilhar com os meus amigos embaixadores, se não palavras de Paulo que nós encontramos em Filipenses? Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Sim, a nossa casa não é aqui. Não são as paredes melhor ou de pior qualidade em que cada uma das nossas famílias está. É por isso que os embaixadores, não que os outros não o façam, mas em especial os embaixadores, tenham bem presente que eu estou num país estrangeiro. E quando eu falo de estrangeiro é mesmo até para os portugueses que estão aqui, porque hoje aqui na plateia, e se calhar quem nos acompanha, sente-se que está num país estrangeiro porque veio do Brasil, de Angola, de São Tomé, de Moçambique, do Peru, de outro sítio qualquer, já sente... Sim, mas ainda assim continuamos todos a ser estrangeiros porque nós representamos uma embaixada que está no céu. E é esse o propósito que nós temos que ter em consideração. E é nesta missão que nós temos que estar envolvidos. E normalmente eu costumo utilizar uma história no início, mas eu guardei-a para agora. Conta-se de um arquiteto famoso que, estando responsável pela construção de um enorme e importante edifício, decidiu fazer uma experiência. A maior parte dos funcionários não o conheciam e ele disfarçou-se um pouco e entrou naquela obra e começou a perguntar a cada funcionário o que estava ali a fazer. O primeiro funcionário disse: eu estou aqui a pôr umas pedras em cima de outras pedras. Ok. Ele seguiu, foi ter com outro funcionário que lhe virou-se assim um pouquinho para trás e depois voltou a olhar para a frente e desligou-se dele e disse: eu estou aqui a cinzelar pedra, a esculpir pedra.
E voltou-lhe as costas e não lhe disse mais nada. Mais à frente perguntou a outro e ele disse-lhe: eu simplesmente estou aqui a cumprir o meu horário. Entrei às 9, vou sair às 5. Ele, ok. E chegou ao pé de outro funcionário e perguntou-lhe. Ele disse: mas você não sabe? Ele: como assim não sei? Eu estou a construir uma catedral. E é esta tipologia de 4 funcionários que nós muitas das vezes temos dentro da nossa missão. E agora, se Jesus, o arquiteto desta missão, aquele que projetou a missão e que nos destinou a missão, chegasse aqui e perguntasse: o que é que estás aqui a fazer? Qual era a tua pergunta? Pergunta a dirigentes, pergunta a monitores, pergunta a dinamizadores, pergunta a outras pessoas que são importantes nas atividades da igreja. E não tem que ser só a ver com o movimento JA. A primeira tipologia de empregado. Estou a pôr pedras em cima de pedras, eu não faço a mínima ideia o que é que isto vai dar. Disseram-me para fazer assim e eu faço. Temos essa tipologia de funcionários na missão. Não fazem a mínima ideia de porque é que estão a fazer aquilo, nem qual será o resultado final. É uma pedra em cima de outra pedra e ponto final. Temos depois o outro que está a fazer um trabalho artístico. Não quer cá contacto com muita gente, porque eu para cinzelar a pedra, eu para fazer uma estrutura, uma estatueta, uma forma na pedra, eu tenho que estar concentrado, porque uma martelada com um pouquinho mais de força ou um pouquinho ao lado pode estragar todo este trabalho. Por isso não me incomodem, eu estou ocupado no meu trabalho. Mas eu estou aqui nesta pedra, não sei o que é que o outro está a martelar na pedra ao lado. Não sei o que é que isto vai dar, não tenho a ideia do conjunto. Temos ainda o terceiro funcionário. Está a cumprir o horário de serviço. Não interessa o trabalho que lhe deem para fazer. A única preocupação é passar o tempo, é chegar à hora de saída e receber o ordenado. Não interessa mais nada. Eu vim, eu estive, eu vou. Nós temos funcionários assim também, que o seu único propósito é o cumprimento do horário. Até chegam horas à igreja e depois, no final, vão a horas também embora. Até cumprem as horas das suas orações diárias, mas estão a cumprir escrupulosamente horários. Isto não é nenhuma desculpa para vocês chegarem atrasados à igreja, tá? E temos o quarto funcionário. O quarto funcionário estava deslumbrado, porque ele sabia a razão e o propósito porque ele estava ali. Ele sentia-se e ele estava apaixonado pela função que lhe deram e por ele poder colaborar em construir uma catedral que ele considerava que seria algo extremamente importante. Ele vibrava e perguntava ao autor da obra se ele estava a falar a sério, se não sabia o que é que estava ali a acontecer. Às vezes, nós podemos fazer igual. Nós, quando conseguimos ver a imagem do que está à nossa frente, quando nós conseguimos perceber que o poder transformador que o Senhor está a utilizar para transformar pessoas está a ser utilizado através de nós, nós podemos ficar também, da mesma forma, deslumbrados. Eu acredito que este homem, às vezes, nem parasse para comer. Nem conseguisse, porque ele queria ver a catedral inaugurada. E essa é a nossa missão. Mas para isso,
é necessário ter um pouco mais de visão. Um só conseguia ver um calhau em cima de outro calhau. O outro só conseguia ver uma pedra transformada em algo um pouco mais visual. O outro nem queria saber nem uma coisa nem outra. Era horário. Mas ele conseguia, ele olhava para aquele espaço e ele estava a conseguir imaginar o que em cima daquelas pedras ainda iria ser colocado, até à cobertura para aquilo que pudesse ser um edifício de culto. Um monumento do louvor a Deus. E é aquilo que nós, enquanto líderes JA, enquanto monitores da escola sabatina, enquanto diáconos, diaconisas, enquanto responsáveis da escola sabatina, é este templo que eu estou à espera de conseguir ver nas pessoas com quem eu estou a trabalhar. É este transformar da pessoa, não à minha imagem, mas porque pela graça o Senhor trabalhou ali e aquele arquiteto estabeleceu os pilares, a beleza e o adorno interior que vai permitir que aquela pessoa também ela possa servir de testemunho às outras pessoas que estão ali à volta. Assim se faz um desbravador. Mas espera. A igreja já não é mais aquilo que era lá atrás. Eu até já ouvi quem me dissesse: eu não sei quando é que a igreja de Aveiro vai voltar a ser como era a minha igreja. Sabem qual é a afirmação que eu tenho para fazer face a isso? Amém. A igreja não é como era. Amém. Posso ouvir da vossa parte? Um amém? Não estão muito convencidos. Posso ouvir um amém? Amém. Alguns ainda têm vergonha de dizer amém na igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Sim, nós somos um bocadinho europeus e esta expressão é-nos um pouquinho incómoda. Mas amém, porque vêm outras pessoas de outro lugar que, se não viessem, nós teríamos muito mais bancos vazios nesta igreja. E ainda bem que a igreja não é aquela que alguns aqui deixaram. Porque essa igreja já não existe. A única coisa que é igual é o Deus desta igreja. É aquele que nos incumbiu de uma missão. É aquele que nos incumbiu de um propósito. E esse é o único que é igual. Porque transformações na igreja, meus amigos, só aqui em Aveiro houve uma transformação em 1975, quando eram meia dúzia de gatos pingados e vieram aos trambolhões dos antigos países que faziam parte das colónias portuguesas a algumas pessoas por causa dos processos de independência. Nos anos 90 tivemos a primeira revoada de brasileiros que, pelas condições no Brasil, pioraram e alguns procurando um espaço melhor, começou a acontecer o trajeto contrário, que até aí as pessoas iam de Portugal para o Brasil, nessa altura passou a acontecer ao contrário. Nos anos 2000 começámos a ter à nossa volta pessoas que da Europa de Leste, com a queda do muro de Berlim e o fim da cortina de ferro, passaram a procurar na Europa Central e Oriental melhores condições de vida. Decorrem os anos 2000 e com pandemia ou sem pandemia, continuamos a ter e vamos ter cada vez mais mobilidade. Mobilidade académica, mobilidade profissional, mobilidade da América do Sul, da América do Norte, da África, da Ásia, de onde quer que seja, mas as pessoas estão em mobilidade. Até de Espanha temos cá malta a estudar, ali ao lado. Na nossa missão, o Senhor Jesus contou uma parábola. A parábola do Senhor que, hora após hora, ia à praça da cidade convidar trabalhadores para ir trabalhar. E foi em todas as 11 horas daquele dia.
e até à 11ª hora convidou pessoas para trabalhar. Quem sou eu para dizer que porque chegaste este ano à igreja não tens condições, ainda não estás em condições para trabalhar? Porque este mesmo Senhor diz que a seara é... Mas eu tenho muitos trabalhadores. Foi isso que ele disse? Não. E depois eu queria terminar e voltarmos outra vez a Atos 1:8. E estou quase a terminar. E reforçar um pouquinho a reflexão que já foi feita. Porque aqui diz-nos para ir. E ir a 4 sítios diferentes. Pregar aonde? Em Jerusalém. Aqui. No templo ou no pátio do templo. Aqui, onde todos professamos a mesma língua. Aqui, onde nós sabemos que o Senhor se faz representar com a sua presença. E em Jerusalém, é perto. Temos todos os mesmos princípios. Ao sábado encontramos-nos no mesmo local. Temos também a nossa família, aqueles que se identificam com os mesmos valores. E depois temos Samaria. Já não é tão confortável assim. Porque os samaritanos, como nós discutíamos na classe de jovens, são o exemplo da vergonha dos que se desviaram. Das 10 tribos do norte que não cumpriram e que por isso foram tomados pela Assíria. E os mais educados e mais formados foram desviados para outros sítios do reino da Assíria e os mais educados dos outros reinos foram colocados ali juntamente com os pobres, que esses não valia a pena deslocar e o reinado assírio não deslocou. E há ali uma promiscuidade de cultura e uma tentativa de sobrevivência e a recusa em aceitar por parte da Judeia que aqueles são irmãos. Já foram um dia, mas hoje são incómodos. São uma vergonha. Eu nem quero muito contactar com essas pessoas porque se calhar ainda se pega alguma coisa. Não. Mas Jesus diz-nos que antes de ir a todo o mundo, eu tenho que ir a Samaria. Algum de vocês já se sentiu perdoado? Tantos assim? Porque é única e tão somente no dia em que nós sentirmos efetivamente o perdão de Deus em nosso favor, o perdão de alguém que nos é próximo em nosso favor, só aí eu estarei em condições de poder perdoar e trabalhar por aqueles que já se sentaram nestes bancos. E alguns que não se chegaram a sentar nestes bancos, mas que se sentavam naquelas cadeirinhas de pau em que as proeminências das pernas entravam pelo templo na Castro Matoso e que às vezes nos obrigavam a dançar um pouquinho para encontrar a melhor forma de estar sentados. E em que às vezes quando nos íamos a recostar as costas já não eram boas e quase que caíamos e então tínhamos que trabalhar os abdominais e não estávamos sossegados na igreja. E quando nos ajoelhávamos sentíamos os tacos a entrarem pelas entranhas dos joelhos porque com as inundações os tacos estavam desnivelados. Mas a igreja estava cheia. E quando as condições foram melhorando, que é o normal, no processo dos anos 80, 90, que as condições de vida melhoraram um pouco, as pessoas começaram-se a sentir confortáveis e a sentir que não dependiam de Deus. E ciclicamente isto aconteceu com os patriarcas, com o antigo Israel, com a tribo de Judá e Benjamim, com a Igreja Apostólica, com a Igreja Remanescente, com a Igreja de Aveiro. Nós continuamos a sentir-nos confortáveis, estabilizados. Hoje está dia de chuva, se calhar já não vou à igreja. Ai, dói-me um bocadinho os joelhos, já não consigo orar de joelhos. Ai, já não... Ai! Os ais estão no livro do Apocalipse. Tem lá uns quantos.
E não são bons de ler. Porque se o Senhor me pede, eu vou. É por isso que depois temos a terra. E a terra, o seu limite, não há norte nem sul. Não há este nem oeste. Eu vou. Mas primeiro tenho que passar por aqueles que já estiveram aqui e se afastaram. E dar-lhes uma nova oportunidade. E é por isso, e eu disse-vos que o capítulo 24 de Mateus é fantástico e é com ele que eu termino. E com um versículo que é brutal, que é aquele que nos dá ainda mais responsabilidade. Em Mateus 24, no versículo 14, e podemos lá ler aquilo que toda a gente sabe, porque eu hoje não disse nada de novo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. E então? Tenho duas leituras para este versículo. Primeiro, a responsabilidade. É que enquanto todas as pessoas não tiverem a oportunidade de ter o conhecimento de Deus e poderem fazer a sua escolha, Ele não vem. Segundo, e esta é fantástica e pode-nos empolgar da mesma maneira que empolgou aquele quarto funcionário da catedral. É que quando eu estiver envolvido na missão, quando eu estiver preocupado em ir aos outros, eu nem vou dar conta do tempo passar e o fim já chegou. E o Senhor já voltou e eu estarei na condição de salvo. Porque eu estou envolvido na missão. E essa é uma das duas preocupações que o Senhor Jesus Cristo tem. É que tu te salves e mantenhas a tua condição de salvo quando te preocupares com os outros. E agora a minha pergunta é: qual é a tua função na construção do caráter dos nossos pequeninos e na preparação dos mesmos para irem para o céu? Bom sábado.